Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o GeoTalk, seu podcast geográfico, onde trazemos sempre informações e temas relevantes para você. Eu sou Levi Silva, comigo João Santos, que é mestrando em Geografia pela UFRJ. Hoje é dia 9 de novembro, o tema é eleições municipais. Vamos fazer uma abordagem em relação a esse cenário, esse momento importante de definição, de decisão dos municípios do nosso país. Bom, primeiro eu acho que é importante sempre ressaltar o quão o pleito municipal é importante, né? O pleito estadual e federal também são fundamentais, mas o quanto o pleito municipal é importante porque ele vai literalmente impactar o nosso dia a dia e vai impactar a nossa condição até então de cidadão, sobretudo na cidade. Então eu vejo historicamente no Brasil uma tendência a uma marginalização no sentido de não muita importância atribuída ao pleito municipal, né? Mas ele é tão importante quanto as outras esferas e as outras eleições em diversas escalas, né? Porque afinal de contas vai se decidir sobre a vida pública e cotidiana, desde o recolhimento do lixo até a lâmpada da sua rua. Então eu acho que é muito triste que o país trate dessa forma tão menor, vamos dizer assim, uma eleição que é tão fundamental para essa vida e para essa urbanidade como um todo, né? Dito isso, eu acho que esse ano é um ano bastante atípico, haja visto que nós temos uma pandemia, né? Uma pandemia essa que no Brasil, aos poucos, em alguns estados, em algumas cidades, ela vem arrefecendo, mas sempre com a tendência de que a qualquer momento o número de casos volte a aumentar e que nós vivamos, nesse caso, uma segunda onda. Então existe ainda um receio muito grande por parte da população, até então, desse retorno dos casos e do possível caos que isso poderia causar. Então eu acho que, sem dúvida alguma, quem vai ditar as eleições esse ano, tanto nesse caso pautas, quanto a organização do sistema da eleitoral em si, vai ser a pandemia da Covid-19, né? Vários analistas, vários especialistas, pessoas ligadas inclusive ao TSE, apontam um nível muito alto até então de abstenção de participação nesse pleito, justamente em função do receio das pessoas de irem até o colégio eleitoral votar, né? Então isso pode ser bastante positivo para vários candidatos, né? À medida que essa abstenção vai aumentando, os candidatos que vão tendo mais vantagens em relação aos outros, as suas chances de ganhar, elas aumentam consideravelmente. Então, o fato de você não ir votar pode ajudar, nesse caso, o candidato mais bem posicionado no pleito, né? Eu acho que na grande maioria das cidades, eu acho que um cenário já está muito bem definido, né? Quando você pega Recife, quando você pega Curitiba, quando você pega Vila Velha, enfim. Todas essas cidades, o cenário está realmente bastante definido, né? Existem candidatos, por exemplo, como é o caso do prefeito de Vila Velha, que está tentando a reeleição, que ele está com quase 50% das intenções de voto, segundo as últimas pesquisas, né? Então, basicamente, são alguns candidatos em algumas cidades do Brasil, eles podem ser eleitos, inclusive, no primeiro turno. Eu acho que o que é interessante da gente levar em consideração é justamente Rio e São Paulo, né? Não apenas por serem as duas mais importantes cidades do país, mas também pelo fato de que a eleição nesses dois lugares ainda está bastante indefinida. E no caso de São Paulo, né, uma questão muito interessante é que a disputa entre dois candidatos, o Russomano e o Covas, ela é um microcosmo do que viria a ser a disputa em 2022 entre o Jair Bolsonaro e entre o João Dória à presidência da República, né? Só para contextualizar rapidamente, desde 1994, São Paulo só elege prefeitos e governadores do PSDB. Inclusive, o grande reduto eleitoral do PSDB sempre foi o Estado e a cidade de São Paulo. Porém, nos últimos anos, até então, em função dessa perda de protagonismo político do PSDB na vida eleitoral do Brasil, isso desde 2014, com a derrota do Aécio Neves, a campanha da presidência da República, São Paulo ela vem mudando de ares, né? E a tendência é justamente apoiar partidos também à direita, mas uma direita não tão, digamos assim,
progressista quanto era o PSDB, e coloca muitas aspas nesse progressista, mas uma direita mais conservadora, mais militarizada e até mesmo mais extremista, como a do PSL, como a do Republicanos e etc. No caso específico da disputa em São Paulo, nós temos dois candidatos que, nas últimas semanas, né, o cenário eleitoral vem se modificando muito em São Paulo por esses dias, sobretudo, mas nas últimas semanas apontava-se até então que dois candidatos iriam participar do segundo turno, que era até então o candidato cujo padrinho político é o atual governador de São Paulo, João Dória, que é o Bruno Covas, que é o atual prefeito da cidade, e o Celso Russomano, nesse caso, que havia tentado diversas vezes também o pleito em São Paulo, inclusive para governador. É conhecido do grande público pela presença em programas de televisão, sobretudo programas policiais, e tem como padrinho político Jair Bolsonaro, presidente da República, né? E aí a gente pode lançar várias perguntas a respeito dessa convocação que eu fiz. A primeira é: até que ponto você ter o Bolsonaro como padrinho político na atual conjuntura pode ser positivo ou negativo para um candidato? E se a gente for pegar a trajetória do Russomano, desde o início do pleito até agora, a gente consegue perceber que isso teve momentos. Em alguns momentos foi super positivo ele ter o Bolsonaro próximo dele, e em outros momentos, como está se avizinhando agora, é muito negativo, né? Haja visto, inclusive, que em São Paulo, o nível de rejeição até então ao Bolsonaro é o maior do Brasil. Então, por si só, isso prejudica demais até então essa projeção política do Russomano durante a corrida eleitoral, né? E também um outro fator que vem prejudicando demais a imagem do Russomano é o fato das últimas declarações que ele vem que ele vem dando, nesse caso, a imprensa. A última delas e a mais grotesca foi justamente associar o fato das pessoas em situação de rua não tomarem banho a ter uma menor probabilidade de contrair Covid-19, né? E ele se usa do seguinte argumento de que não existe notícias até então de que pessoas em situação de rua tenham contraído Covid-19. E não existe notícias porque, para a sociedade civil organizada, as pessoas em situação de rua nem pessoas são consideradas. Então, se elas pegam Covid e morrem de Covid, ok. É uma coisa ok para a grande maioria da sociedade que não se preocupa em relação a eles. Mas não quer dizer que eles não tenham morrido, e muito, inclusive, de Covid, de outras centenas de milhares de problemas que vêm se acumulando nos últimos meses em São Paulo e no resto do Brasil. Pode dizer que sem dados, sem existência... Exatamente. Não tem dado, não tem morte, então a gente valida velha completamente. História de que você não vai ter uma doença se você não for o médico e souber que você tem a mesma coisa. Exatamente. E essa declaração do Russomano, ela pegou muito mal mesmo. E tem um outro componente que eu acho que, de uma certa forma, vem sendo também bastante trabalhado pela oposição, que é a própria participação do Russomano no cenário midiático, né? As pessoas mais antigas, vamos dizer assim, vão se lembrar que o Russomano surgiu naquele programa policial Aqui Agora, né, na década de 90, que era um programa mega sensacionalista, super, enfim, apelativo, e que ele fazia um quadro de defesa do consumidor, em que ocasionalmente ele humilhava, nesse caso, os vendedores, os donos de estabelecimentos, etc, né? E os outros candidatos, nesse caso, e a população como um todo, vem tentando colar essa imagem, né, de uma pessoa que humilha pobre, ou enfim, que não gosta de pobre, à imagem do Russomano. Então isso, de uma certa forma ou de outra, vem fazendo com que ele perca espaço. Em compensação, o Bruno Covas, ele vem subindo, nesse caso, nas pesquisas, porque ele resolveu adotar uma postura de Bruninho, paz e amor, né? O Bruno Covas era uma pessoa, enfim, bastante sisuda e bastante engravatada, né? Distante desse apelo popular, mas nos últimos meses, durante a campanha, inclusive na propaganda eleitoral de rádio e televisão, ele vem tentando mudar essa imagem, como, por exemplo, sendo um dia de motorista de Uber, pegando as pessoas na rua e conversando com ela a respeito sobre a situação da cidade, né? Então, essa tentativa de aproximar o Bruno Covas do povo, vamos dizer assim, vem surtindo efeito muito grande, e ele vem aumentando a sua popularidade nas pesquisas. É o novo comer pastel na feira daqueles políticos que nunca fariam isso,
havendo a impossibilidade da feira em momentos de pandemia, vamos para o Uber, que lá vai melhorar. Exatamente. Né? E também um outro fator que vem ocasionando esse aumento da popularidade do Bruno Covas é o fato da gestão dele diante da Covid-19. Né? Você vê que no início da pandemia, tanto ele quanto o governador, destoando inclusive da própria postura do presidente da República, optaram até então pelo isolamento social e por uma defesa da ciência, né? E isso diante do eleitorado, né, sobretudo do eleitorado de maior nível de escolaridade, tem um apelo muito significativo. Né? Então a disputa até algumas semanas ela via girando basicamente entre esses dois candidatos que iam para o segundo turno. Porém, até então um fator novo, e esse fator para mim que é algo assim fantástico, surgiu, que é a chapa Boulos e Erundina. Guilherme Boulos, até então, que havia tentado a presidência da República no ano de 2018, se projetando nacionalmente como um candidato da esquerda ligado ao PSOL, e a Erundina, até então, que era conhecida dos paulistanos, inclusive, que tem uma memória afetiva muito grande diante da população paulistana por conta da sua gestão, que foi uma gestão que privilegiou muito as periferias de São Paulo, diga-se de passagem, né? Eles se unem até então e formam essa chapa na qual a Erundina, mais do que vice, é um cabo eleitoral do Boulos, não tenha dúvida disso, sobretudo na periferia, né? Porque o Boulos, ele tem o mesmo, digamos assim, maldição do PSOL no bom sentido de ser um partido e um candidato da classe média e da elite. Né? Então, no momento que ele pega a Erundina, que tem essa linguagem da massa e está próximo da massa, ele consegue aos poucos, até então, sair dessa pecha de candidato da classe média e das elites e se aproximar da periferia, que é a base eleitoral da Erundina. Né? Exatamente. Então, a Erundina é vice e é cabo eleitoral, não tenha dúvida, do Guilherme Boulos. E o Boulos, ele vem tentando um processo interessantíssimo de desconstrução da imagem, assim como o Lula fez durante o pleito de 2002, né, criando esse Lulinha Paz e Amor, né, que era um candidato não tão popular, mas um candidato da conciliação, e o Boulos vem assumindo demais esse papel, tentando tirar essa pecha do invasor de prédio abandonado no centro. Sobretudo com a importância que hoje as redes sociais têm. Exatamente. E isso consegue pulverizar essa imagem. Exatamente. Muito melhor do que na época do Lula, por exemplo. Exatamente. O Boulos, né, ele tem essa imagem, que é uma imagem que a direita como um todo ajudou a construir a respeito dele nos últimos anos, de ser um invasor de prédios, né? Isso mostra um total desconhecimento a respeito dos movimentos de ocupação que existem pelo país, que são movimentos até então fantásticos em termos de organização e de luta por reforma urbana e por direito à cidade. O Boulos, inclusive, é um dos maiores representantes do MTST nesse sentido. E aos poucos ele vem tentando modificar essa imagem com essa bandeira da reforma urbana e do direito à cidade. Tanto que a todo momento ele tenta, inclusive eu achei muito interessante isso no programa eleitoral dele, e aí essa questão da internet, porque a participação do Boulos na inserção do horário de político é baixíssima, né? Então ele tem toda a sua campanha na internet, nas redes sociais. E aí ele tentou, que na minha opinião, e acho que na opinião de grande parte das pessoas que gostam de comunicação, gostam de marketing, é algo inovador, que ele criou um reality show da vida dele. Né? Então, uma das inserções da propaganda é ele num carro, né? E um entrevistador vai lá e pergunta: o que você acha do Guilherme Boulos? E todas as pessoas falam as atrocidades que acham dele, e ele surge de repente, vai conversar com aquela pessoa e convencer aquela pessoa de que isso é uma mentira, uma fake news, uma inverdade, etc. Então, essa tentativa do Boulos de engajar a campanha pela internet de uma forma democrática, não focando apenas na elite universitária ou na classe média universitária de alto nível de escolaridade, vem surtindo um efeito muito significativo, juntamente com essa desconstrução da imagem dele. Então, o que a gente vem percebendo é justamente que o Boulos vem ganhando vantagem eleitoral muito grande e está cotado aí ao segundo turno, disputando ou com o Russomano ou com o Covas. O Russomano, inclusive, que nos últimos dias teve uma queda absurda até então de pontos percentuais, então cogita-se até então que o segundo turno seja entre o Covas e seja entre o Boulos.
O Boulos, ele surfa também numa situação que eu acho interessantíssima e que não é exclusividade de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro, já já a gente vai falar um pouco sobre isso, que é essa fragmentação da esquerda. Eu acho que desde 2018, né, quando houve os ciristas e os lulistas, que depois viraram, nesse caso, Haddad, a esquerda está fundamentalmente fragmentada, né? A gente consegue perceber isso nitidamente em São Paulo, quando você tem dois candidatos à esquerda. De um lado o Boulos e do outro o Gilmar Tato pelo PT, né? E existe, nesse caso, um discurso, e aí eu ponho ao escrutínio público se concordam ou não, de que seria muito mais razoável para a esquerda abdicar da candidatura do Gilmar Tato e apoiar a candidatura do Boulos, né, numa grande frente partidária para lutar contra a direita representada pelo Russomano e também representada pelo Covas, né? Porém, até então, o Gilmar Tato não abriu mão da candidatura e promoveu meio que esse racha, né? Agora, eventualmente, o Boulos indo para o segundo turno, é público e notório que todos os votos do Gilmar Tato, que está mais ou menos na intenção de 1 a 2% dos votos, migrem até então para o Guilherme Boulos, né? Particularmente, eu acredito que o Boulos ele seja uma das futuras lideranças da esquerda nesse país, sem dúvida alguma. Ele vem aí plantando o seu caminho no médio e longo prazo de ser uma representação política muito significativa. Em São Paulo está em questões, muitas questões até então vêm sendo colocadas em São Paulo, né? Eu acho que em relação ao pleito municipal paulista, o que mais se destaca são a gestão das chamadas cracolândias e também a questão da gestão do espaço público da cidade de São Paulo, que é alvo assim, de questionamentos há muito tempo, né, sobre, enfim, a mobilidade ou sobre também a questão dos espaços públicos ao ar livre da cidade, mas sobretudo da Cracolândia, né, vem assumindo assim uma pauta muito significativa, né, qual tipo de abordagem se fazia em relação a esses espaços, né, que geralmente é uma abordagem bastante equivocada, uma abordagem médico-policial, né, quando não é uma abordagem que privilegia, nesse caso, a questão social e o respeito àquelas pessoas, acima de tudo, que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então as pautas elas são bem polarizadas nesses dois campos e é uma oportunidade até então de se pensar, nesse caso, uma cidade tão complexa como a cidade de São Paulo. E aí a gente vem para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é interessante, né, porque o Rio de Janeiro vive digamos assim, um buraco negro de crise política, né? Afinal de contas, todos eles foram tragados até então para dentro desse vórtice de prisão e escândalo de corrupção. E aqui nós temos o admirável mundo novo, ou seja, tudo aquilo que era velho foi reciclado e se mostrou de novo como apto para a política carioca, né? As últimas pesquisas de intenção de voto apontam, nesse caso, uma disputa entre o candidato a prefeito Eduardo Paes e entre o candidato a prefeito também Marcelo Crivella e também a candidata a prefeita Marta Rocha. Antes de falar do Crivella e do Paes, né, que são figurinhas já conhecidas do grande público, eu queria muito falar da Marta Rocha, porque a Marta Rocha ela representa uma tendência que na política brasileira vem ganhando força desde a eleição do Bolsonaro, que são os candidatos militares, né, delegados, tenentes, sargentos, né? Inclusive nesse ano a proporção de pessoas ligadas a alguma das forças armadas ou militares na campanha eleitoral cresceu de uma maneira absurda, né? E isso é um reflexo até então desse militarismo que o governo Bolsonaro instala no Brasil e que a Marta Rocha é a participante direta também desse processo. A Marta Rocha, ela, por mais que tenha essa roupagem militar, ela tem um tipo de política até então e de pautas que são progressistas em certo ponto, né, sobretudo em relação à questão da educação, e é interessante isso, e ela vem galgando esse espaço até então. À medida que ela vai ganhando espaço nas inserções de televisão, ela vem aumentando essa popularidade em relação ao público, né? Então a Marta Rocha pode ser uma surpresa muito bem vista nessa eleição, sem dúvida alguma, perante o eleitorado. Se é boa ou não, deixo também para o escrutínio público, não emitirei opiniões aqui.
E tem a questão do Marcelo Crivella e do Eduardo Paes, né? Que é aquilo, o novo com cara de velho, né? O Eduardo Paes, ele já foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Existe uma memória afetiva muito grande dos cariocas em relação à gestão do Paes, o que de fato eu não entendo, mas enfim. E muito mais um personagem por trás do Eduardo Paes, né? O Eduardo Paes é um misto de Jânio Quadros com, enfim, um candidato bastante populista, né? Não somente no discurso, mas também, inclusive, nas suas atitudes, né? Um candidato que a todo momento se mostra do povo, e até de forma bastante forçada em alguns momentos, mas isso, sem dúvida alguma, é uma estratégia política fantástica, tanto que ele está em primeiro lugar, disparado desde o início da contagem eleitoral. E existe essa memória afetiva do carioca em relação à gestão do Paes, como a gestão que fez grandes obras, a gestão até então que o Rio de Janeiro ganhou o título de cidade olímpica, etc, etc, etc. Então é provável até então que o Paes ele tenha uma facilidade muito grande de ir ao segundo turno. E do outro lado você tem o Marcelo Crivella, que foi uma surpresa no pleito de 2016, né? Foi as últimas eleições a prefeito, 2016, se não me engano. Isso. Que ele surfa justamente nessa tendência da política nacional, que é o voto evangélico. Eu acho que você hoje falar de política nesse país, sem falar do peso do protestantismo, basicamente não saber o que é a política nesse país. A gente fica muito evidente nesse caso com o valor e com o peso que a bancada evangélica ela vem adquirindo, nesse caso, no Congresso Nacional, inclusive é a principal base de apoio da presidência da República atualmente. E o Marcelo Crivella, ele surge nesse contexto aí de voto evangélico e dessa maior participação até então do eleitorado protestante na política nacional. Eu acho que é público notório que a gestão do Crivella foi uma das coisas mais pavorosas que essa cidade viveu nos últimos anos, e olha que nós vivemos gestões bastante pavorosas ao longo de todo esse tempo, mas a do Crivella foi sem dúvida alguma uma gestão pavorosa, mas mesmo assim o voto evangélico explica o fato dele estar em segundo turno, né? Quer dizer, em segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, né? Porque o voto evangélico ele não vota pelo pragmatismo ou pela preferência política, ele vota justamente pela ideologia religiosa. Ele não vota no candidato a prefeito, mas ele vota no bispo evangélico cantor. Ele vota no cara que vai automaticamente lutar contra as forças do mal e as forças até então as forças LGBTQIs e as forças até então anticonservadoras que, segundo eles, atuam nessa cidade. É o cara que vai proibir o desfile da Mangueira lá com o diabo e Jesus Cristo desfilando na Sapucaí. Então isso é que justifica até então o Crivella, mesmo tendo essa gestão pavorosa, ser o segundo colocado até então nas pesquisas de intenção de voto. É o voto evangélico que vota pela fé e não pela política, né? Mas eu acho que uma surpresa muito bem-vinda, né? E também é um resultado direto da fragmentação da esquerda, também no caso específico do Rio de Janeiro, mas duas surpresas, na verdade, muito bem-vindas, é a candidatura da Benedita da Silva e da Renata Souza. A Benedita da Silva, que também foi governadora dessa cidade, ela vem, obviamente, sendo candidata pelo PT, e a Renata Souza sendo candidata pelo PSOL. Ambas mulheres e ambas negras. Então isso, de fato, assim, é fantástico, essa representatividade dentro de um pleito que, historicamente, foi de homens brancos de meia idade. Ambas têm pautas sociais muito interessantes. A Benedita, inclusive, ela vem com uma pauta até então de um auxílio emergencial que se transformaria numa renda básica a nível municipal, né, numa tentativa de reorganizar a economia. E a Renata Souza vem com essa pauta da representatividade das minorias sociais e, acima de tudo, da favela, sendo ela nascida e criada na Maré. Então, essa representatividade realmente é fantástica. No caso da Benedita é interessante porque a Benedita, assim como o Crivella, é evangélica. Porém, a Benedita, nos últimos anos, ela vem afinando muito o discurso dela em relação à religião, né? Ela é uma evangélica bastante conservadora, mesmo sendo de esquerda,
em pautas como casamento, homoafetivo, né, os direitos ao aborto, etc. E ela vem afinando cada vez mais o discurso até então e se tornando uma evangélica progressista, né, numa tentativa de conseguir, ao mesmo tempo, o eleitorado evangélico, que é uma fatia importante da política brasileira, mas também esse eleitorado mais progressista ligado ao PT, que de uma certa forma ou de outra abraça essas pautas consideradas menos conservadoras. Bom, isso é interessante porque a eleição da Marta Rocha, a eleição da Benedita e a eleição da Renata Souza, ela demonstra de uma forma muito clara como as mulheres, ainda de forma bastante minoritária e marginalizada, mas mesmo assim como essas mulheres, elas vêm ganhando espaço na política, né? Preenchendo esse vazio, que é um vazio interessante, de que são a maioria na população, porém a minoria na representação política. Então isso é muito importante ver, e aí isso entra essa questão da cota das mulheres na participação partidária, né? Uma tentativa a partir desse pleito, eu acho que cada vez mais, dessa representação feminina até então nesse cenário político eleitoral do Brasil como um todo, né? Rompendo esses anos até então de estrutura patriarcal e preponderantemente masculina no cenário eleitoral brasileiro. E um outro ponto para a gente finalizar é justamente a questão envolvendo o grau de violência até então que essas eleições vêm sendo realizadas, né? Mais ou menos até o dia de hoje, 9 de novembro, cerca de 4 candidatos ou foram mortos ou foram alvos de ataques até então, por parte de milícias ou por parte de bandidos ou por parte também de oponentes, né? Então isso mostra o quanto as eleições no Rio de Janeiro não é exclusividade nossa, é óbvio, mas aqui ganha um tom muito mais, digamos assim, dramático por conta da presença das milícias, né? Sobretudo na Zona Oeste. Ela vem se tornando um espaço bastante violento, né? Rapidamente, se não me falha a minha memória, uma candidata a vereadora em Magé foi assassinada na semana passada, um candidato a vereador no Rio de Janeiro foi alvo até então de uma tentativa de homicídio, mas conseguiu escapar. Então a gente vê esse grau de violência cada vez mais exagerada nessas eleições. E isso muito reflete até então a essa dominação das milícias no território da cidade do Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma, essa vai ser uma eleição determinada pelas milícias. Nós sabemos que as milícias nos últimos anos elas vêm ganhando uma força geográfico-espacial muito significativa. Recentemente saiu uma pesquisa, inclusive, indicando que cerca de 40 ou 30, não sei ao certo, % do território da cidade estava sendo ocupada por milícias, né? Milícias essas que se reorganizaram muito nos últimos anos, que vem criando alianças, por exemplo, com organizações criminosas, como o PCC, como o PCC, e também como o ADA, e como o Terceiro Comando, enfim. Né? Então essas milícias cada vez mais elas vêm se tornando espécies de mini-estados dentro dos bairros e regiões geográficas do Rio de Janeiro, e elas vêm também determinando, nesse caso, os rumos da política nesses locais. É sabido e notório, por exemplo, que em alguns bairros da cidade somente candidatos ligados à milícia podem até então fazer propaganda política, e todos aqueles que não são ligados, eles são automaticamente banidos até então dessa localidade. Então a gente sabe o peso das milícias na decisão eleitoral, ela é muito significativa, não tenha absolutamente dúvida disso, né? E isso explica esse grau exagerado até então de violência que vem sendo assumido nesse pleito e também nos últimos pleitos, inclusive desde o assassinato da Marielle Franco em 2016. Tá muito indefinido, não tenha dúvida alguma que tá super indefinido, e tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro muitas surpresas podem acontecer. Agora, eu só queria, antes de finalizar, eu queria uma coisa que não tem muito a ver, mas tem também a ver. Existe um desconhecimento, eu acho, né? Isso é uma coisa muito triste, porque demonstra o quanto as pessoas não conhecem,
né, o sistema eleitoral e as regras que regem o sistema eleitoral, mas existe uma tentativa de associar o voto branco e o voto nulo a um voto de protesto ou de abstenção. Né, como se isso não tivesse, digamos assim, como se isso fosse uma forma do eleitor demonstrar publicamente que não concorda, nesse caso, com o sistema eleitoral, ou não concorda com a política como ela se apresenta. Não tivesse impacto direto. Exatamente. Mas é importante ressaltar, e as pessoas que vão votar nulo ou branco, que repensem isso, porque esse voto, ele, por mais que não tenha nenhum tipo de alteração no cenário, né, digamos assim, diretamente, né, porque eles são votos invalidados desde 97, mas mesmo assim o fato de você não ir votar, ou o fato de você votar branco ou nulo, isso ajuda o candidato que vai estar à frente da disputa, né? Por mais que esses votos não sirvam de absolutamente nada e que sejam automaticamente invalidados. Mas, quanto menos votos, maiores chances daquele candidato que já vai estar na frente alcançar, nesse caso, a vitória no pleito. Então, mesmo que diretamente você não queira participar da decisão e dos rumos da vitória de determinado candidato, indiretamente você vai estar corroborando para aquele candidato que, às vezes, você não suporta a ideia de que ele seja até então seu prefeito, se candidatar a prefeito dessa cidade. Então, por mais difícil que seja a escolha, por mais, enfim, o mais do mesmo, como eu disse desde o início, que seja o processo eleitoral, votem. Eu acho que tem uma semana até então para as pessoas escolherem os seus candidatos, seja vereador, seja prefeito, leiam as suas propostas, entrem no site, entrem nas redes sociais, porque, mais uma vez, o que eu disse no início eu reforço agora no final. Eu acho que, a nível de escala, a eleição municipal ela é tão ou mais importante quanto a eleição federal, por exemplo, porque ela vai dizer diretamente a respeito do nosso dia a dia, ela vai impactar diretamente o nosso cotidiano. É a luz queimada na rua, é a rua sem asfalto, é o posto de saúde municipal sem atendimento, é a vida da comunidade como um todo que vai ser afetada por esse pleito. Então é fundamental que as pessoas tenham essa atenção e que, mais do que apenas votar, fiscalizem o voto após a eleição daquele candidato. Porque, de fato, quando a sua lâmpada lá da sua rua apagar, ou quando surgir um buraco do asfalto na sua casa, na sua rua, que você até então saiba quem você votou, para que você possa cobrar automaticamente dessa pessoa. Então, participem do pleito eleitoral, sem dúvida alguma. Eu acho que a festa da democracia, ela não é à toa. Eu sempre costumo dizer, eu acho que se você se abdicar da participação das eleições, é você literalmente ignorar os anos de luta e de sangue derramado para que o voto fosse alcançado nesse país e para que a democracia, imperfeita do jeito que ela fosse instaurada nesse país. A gente ignora que nós passamos quase 30 anos até então sem ter o direito de eleger e sem ter o direito de ser representado no cenário político eleitoral desse país. Então, mais do que tudo, por mais que seja desolador a política, ou por mais que pareça que todo mundo é igual, né, que é um tipo de senso comum muito grande entre a população, de todo mundo rouba, todo mundo é igual, todo mundo, enfim, votem, porque é luta, é engajamento e muito sangue, muita garganta, muita manifestação foi usada para que esse direito fosse garantido. Você acabou de ouvir mais um episódio do Geotalk. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Caso queira ouvir outros episódios de outros temas